Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Moraes que piscou de novo, meu amigo. Aqui, ó, concedeu prisão domiciliar para o idoso com câncer, né? O professor de 69 anos, que é o senhor Jaime Junques, de 69 anos. Ele teve um ataque cardíaco, ele está com câncer, tem várias comorbidades. E olha só, o Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar para ele também, tal como para Débora. E só agora. E por que só agora? Porque o caso da Débora furou a bolha. O pessoal ficou apavorado com isso. O povão que não está acompanhando, o povão não está nem aí para esse troço todo, né? Mas ficou sabendo do caso da Débora. E daí os casos ficaram estranhos. O pessoal começou a pressionar o Xandão teve que voltar atrás. E está acontecendo aquilo que eu falei com vocês. No final das contas, voltou atrás no caso da Débora, vai ter que voltar atrás de um monte de gente. E muito mais agora. Por quê? Porque agora que os advogados de defesa estão sabendo dessa parada aqui, meu amigo, vai chover gente dizendo que tem comorbidade, que tem não sei o que lá, não sei o que lá. É lógico, o advogado está na função dele, tem que botar a mesma coisa para frente. E o Alexandre de Moraes vai reagir como? Ele não vai ter alternativa, cara. É o que eu falo. O problema dele é esse. Ele estava numa sinuca de bico, ele voltou atrás, é positivo pra caramba. Por quê? Porque a gente tá saindo para a solução que é a solução boa. É a solução do Alexandre de Moraes se fudendo e a gente não indo para uma ditadura como a Venezuela. Vamos entender esse caso aqui, porque tem mais história nisso aqui também, tá? Eles estão falando já agora do Lula conceder anistia para todo mundo. O que eu falei para vocês, hein? Eu falei para vocês que o plano todo sempre foi esse. Eles queriam manter esse pessoal preso até a condenação do Bolsonaro. No que o Bolsonaro for condenado, eles iam falar, não, agora a gente já prendeu os cabeças do grupo e vamos soltar o resto da galera. Aí o Lula faria uma anistia e coisa e tal, em nome da pacificação do país. Vamos pacificar o país. Vamos, né? É lógico que eles iam fazer isso. Eles já estavam preparados para o Lula fazer esse indulto para a galera toda do 8 de janeiro. Só que eles querem primeiro prender Bolsonaro. Primeiro eles querem prender Bolsonaro para depois dar o indulto. E agora o pessoal do Lula já está falando aqui, ó, não tem que fazer agora, porque não vai conseguir segurar, porque a anistia, a pressão por anistia está muito grande. O pessoal vai acabar dando anistia para esse pessoal todo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Hermes Ogrin, Cadê a Análise de Severance temporada 2 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos começar com um caso aqui que foi o que eu falei para vocês. No momento que ele voltou atrás com a Débora, acabou, meu amigo. Agora ele vai ter que voltar atrás com um monte de gente. Vai ter que liberar um monte de gente nessa história, se não a maior parte das pessoas. Porque todo mundo é o mesmo caso. Todo mundo é o caso em que, pô, tem problemas, né? Ele tá indo pro lado da saúde. Com a Débora foi porque tinha que ficar com os filhos. Agora esse rapaz aqui por causa da saúde. Mas se você olhar, todos os casos ali foram absurdos. O que o pessoal está vendo é a injustiça que está sendo feita com esse pessoal, né? Como a gente falou no vídeo anterior, quando teve o sequestro do embaixador americano aqui no Brasil, né? A pena que o regime militar, que a ditadura militar deu para os acusados pelo sequestro, foi 8 anos de cadeia. Agora, porque a mulher escreveu um negócio no batom na estátua, 14 anos de cadeia, que história é essa? Isso não tem lógica nenhuma. Essa dosimetria está completamente furada, não tem nenhum motivo isso daí, né? Mas, de novo, é o que eu expliquei para vocês. Se o Alexandre de Moraes volta atrás de um caso, ele tem que voltar em todo mundo. E pior, isso dá munição para o Bolsonaro ser tirado dessa parada. Ele tem que manter essa ideia de que qualquer um que tinha ligação com 8 de janeiro tem que ter pena alta. Não interessa qual é a ligação. Porque se ele for obrigado a provar que a pessoa fez realmente alguma coisa ali, se ele tiver que individualizar a conduta, se ele tiver que mostrar que a moça ali ela é perigosa porque ela escreveu na estátua, mas ela também fez isso, fez aquilo, outro, coisa e tal, se ele tiver que fazer isso, acabou. Ele está se segurando no crime multitudinário. Sem o crime multitudinário, ele não consegue botar Bolsonaro nesse meio, porque Bolsonaro não tem evidência nenhuma dele estar ligado nessa história, né? Enfim, então aqui, ó, a Oeste está falando aqui que depois de reportagem da Oeste, Moraes concede prisão domiciliar a idoso com câncer. Repara, ele já tinha sido condenado, tá? Ele já estava cumprindo pena. E 14 anos de cadeia também. E mais um absurdo isso daí. De novo, é o ponto que eu falo para vocês. Se você olhar as penas de todo mundo do 8 de janeiro, são penas absurdas. A dosimetria da pena é totalmente errada, totalmente sem sentido. E aí ele foi obrigado também a liberar esse senhor, né? E vai liberar outras pessoas. Pode ter certeza que vai ter um monte de gente pedindo liberação e a pressão tá grande. Porque, ao contrário do que você pode imaginar, quando ele libera essas pessoas, ele está fazendo isso para não piorar a situação, mas a pressão continua muito grande. O pessoal político sabe disso. Por quê? Porque essas pessoas agora liberadas, né, mostram o erro dele.
Se ele estava numa posição e agora liberou essas pessoas, é porque ele estava errado antes. Se ele estava errado antes e corrigiu o erro antes, agora por que ele não pode corrigir o erro nas outras pessoas que ele também está fazendo de forma errada? Isso, na verdade, aumenta a pressão pela anistia. Ou ele vai liberar todo mundo, ou então, meu amigo, vai ter que passar a anistia. Tanto é o desespero desse pessoal que já está o líder do PSD aqui sugerindo um indulto ao Lula, que o Lula faça a liberação. Eu tenho certeza absoluta que o plano dele sempre foi esse. Eles estão fazendo um julgamento show. A ideia era fazer um showzinho para punir Bolsonaro, para dizer que Bolsonaro foi o culpado de botar na cabeça dessas pessoas que a eleição é fraudada e que tinha que dar um golpe, não sei o que lá. Agora a gente prendeu o Bolsonaro, a gente vai soltar todo mundo, tá vendo? Nós somos do amor, queremos pacificar a nação. Uma filha da putice que esse pessoal estava planejando. E tanto é que estavam planejando que agora o pessoal está querendo adiantar esse negócio. Então, olha só, Lula, eu sei que a gente estava planejando fazer o indulto lá na frente, depois da prisão do Bolsonaro, mas pô, não dá para segurar a questão da anistia, né? Vamos ter que liberar agora de uma vez o pessoal. Então, aqui ó, sugere indulto de Lula a quem foi massa de manobra no 8 de janeiro para frear a pressão para anistia. Repara o que eles estão dizendo aqui já é o mesmo discurso que eles iam dizer no final para dar indulto a esse pessoal, que foi todo mundo massa de manobra do Bolsonaro, o que é um absurdo. O Bolsonaro, no dia 30 de dezembro, ele falou que não ia ter nada, falou pro pessoal ir embora para casa. Falou para parar as manifestações, o pessoal ia embora para casa. O Bolsonaro não tem nenhuma ligação com nenhum líder que estava lá do 8 de janeiro. Ao contrário, um monte de pessoas no 8 de janeiro estava chamando ele de frouxonaro, dizendo não que o frouxonaro não quis fazer nada, que é tão culpado quanto o PT, não sei o que lá. O pessoal queria golpe, não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Mas a preocupação desse pessoal é sacanear Bolsonaro. É lógico que é. É quem eles têm medo, quem sabe que vai voltar para o governo, né? Então, ou seja, o que eles querem dizer aqui é que esse pessoal todo foi massa de manobra do Bolsonaro, mas o plano deles original era fazer isso depois que o Bolsonaro tivesse preso, que eles podiam dizer, não, prendemos o líder, agora o resto é massa de manobra, a gente libera todo mundo em nome da pacificação nacional. E aí não precisa de anistia, né? Já teve um indulto, liberou todo mundo, pacificação nacional. Só que deu errado, porque ficou tão evidente esse showzinho que eles estão fazendo, que não tem jeito, cara. Tá todo mundo vendo que os absurdos das penas que eles estão colocando, tá grande a pressão pela anistia. E por mais que eles estejam pressionando o Kassab, né, o STF tá tentando pressionar o Kassab, eu já falei para vocês, isso daí, meu amigo, se realmente o Alexandre de Moraes acha que está pressionando o Kassab com essa parada, é porque o Alexandre de Moraes é mais burro do que eu imaginei. Ao contrário, né, o que ele pode dar é um prêmio para o Kassab, ele trazer a ação para o STF e imediatamente libertar o Kassab, imediatamente liberar o Kassab dessa ação. Isso eu acredito, isso ele pode fazer. Né? Ou seja, ele está fazendo, na verdade, um favor para o Kassab, para tentar convencer o Kassab a não fazer a votação da anistia. Mas é o problema que eu falo para vocês, não tem jeito, o Kassab sabe que onde tem voto é com Bolsonaro, não tem voto fora de Bolsonaro. Esse é o problema existencial do pessoal do STF. Eles querem convencer as pessoas a não dar nenhuma margem para o bolsonarismo. Temos que destruir o bolsonarismo, temos que ganhar do Bolsonaro, mas só o bolsonarismo tem voto. E quanto mais eles batem no Bolsonaro, mais ele ganha apoio popular, porque fica mais evidente para todo mundo que ele está sendo perseguido nessa história. A população brasileira está com sangue nos olhos, querendo um antissistema. E quem é o maior antissistema do que a pessoa que é perseguida pelo sistema? É o que aconteceu lá nos Estados Unidos com o Trump, né? Enfim, parece que tem uma manobra do PL para o PSD do Kassab apoiar a urgência da anistia. Qual que é essa manobra? É isolar totalmente o Kassab, ou seja, o Kassab não precisaria fazer nada. Eles vão pegar um deputado do PSD que é bolsonarista, o senhor Reinhold Stefani Júnior, do Paraná. É um deputado do Paraná que é o mais bolsonarista do PSD, segundo estão dizendo aqui na reportagem. Eu confesso que eu não conheço ele. E aí estão dizendo que ele vai fazer o pedido de urgência do projeto da anistia, né, aproveitar agora essas semanas que está o pessoal sumido aí, que está todo mundo viajando, e daí ele faria esse pedido e com isso conseguiria a urgência, e aí tem que votar a anistia, e a anistia já tem voto suficiente para passar com muita facilidade, não é por outro motivo que o pessoal está querendo mudar o negócio aqui, fazer essa pressão toda de tentar aliviar, né, para o pessoal fazer. Lula, faz um indulto aí, Lula, dá um jeito aí, Lula, de fazer indulto para pacificar o país e coisa e tal. Mas, de novo, se ele fizer um indulto agora, né, ué, como é que vai condenar Bolsonaro agora? Você já fez um indulto, você já
assumiu que você estava errado em perseguir essas pessoas, como é que vai querer perseguir o Bolsonaro agora, né? Ou seja, esse é o dilema desse pessoal aí. E o dilema é puramente porque eles avaliaram errado. Eles achavam que Bolsonaro era um fenômeno de ocasião, era uma coisinha que ia acontecer ali, ia passar, era só bater no cara que acabava, e não perceberam que a coisa é um movimento de base, é um movimento, talvez um dos maiores movimentos populares do Brasil e que continua crescendo muito, tá? Esse pessoal tá ferrado. Agora que a rachadura começou, meu amigo, começa outra rachadura aqui, outra rachadura aqui. Olha o que eu tô falando aqui, ó. O Pablo Ortelhado, que é esquerdista aqui do Globo, tá reclamando. STF se descuida da dimensão política e arrisca anistia ampla. O que ele quer dizer com se descuida da dimensão política? É aquele problema que eu estou falando para vocês. O pessoal do STF estava plenamente satisfeito com um ditador sanguinário como o Alexandre de Moraes. O problema é um ditador sanguinário burro, né? O cara que é muito inteligente na área do direito lá, mas na hora de mexer com política é um brinquedinho novo, não está acostumado, acha que é fácil de brincar e coisa e tal, e está fazendo merda com o brinquedinho da política, né? É o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. Certamente. E daí, o que eles estão falando aqui? Que como o Alexandre de Moraes voltou atrás no caso da Débora, agora que ele está abrindo espaço para impunidade, não sei o que lá, corre o risco de minar a legitimidade das punições e abrir espaço para impunidade. É o que eu falei para vocês. Rachou, meu amigo. Tá rachado. A coisa tá rachada séria. Vai quebrar.